tarde, senhoras e senhores. Por gentileza, todos de pé para recepcionar a corte. É nova? Inventei. Inventei. É o que saiu. Oi, doutor Leandro. Como vai, senhor? Tudo bem? As coisas aí estão tudo sob controle? Eu não liguei porque precisa Sim, tá certo, tá. Boa tarde, doutora Silene. Como vai, senhora? Leandro está comandando os pecados. É só aquele que é o último oficial. Ali atrás, na hora que ele falar, aí eu corro de cima. Pronto, pode deixar. Muito obrigada. A desembargadora Elaine tá no desembargadora Elaine, não vai Está já. participar? Gente, lá muito fica aberto. Se eu abrir o Zoom, o senhor já vai vê-la. Certo. Ela já entrou, já Vamos sentar. Ué, a Luísa estava aí, eu não cumprimentei a Luísa. Vamos sentar. Passei por elas quando eu cheguei. Eu fui por lá. Boa tarde a todos. Declaramos aberta a presente sessão. Agradecemos a presença de todos. Damos as boas-vindas à desembargadora que Sua Excelência volta de férias, revigorada e muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço a presença do juiz convocado substituto, o juiz Antônio Berto. Ausentes justificados o desembargador Ribamar Lima Júnior, presidente, em razão de férias regulamentares, desembargador André Damasceno, em razão da licença médica, e o desembargador João Luiz Rocha Sampaio, também em razão de gozo de férias regulamentares. Submeto a aprovação dos colegas a ata da sessão do dia 9 do corrente. Não havendo apontamento, consideramos a mesma aprovada. Registro com satisfação os aniversariantes do mês 29, 24, 27 e 29. Também nessa ordem, o juiz Rosifran, o juiz Carlos Augusto de Lima Nobre, o juiz Paulo Emílio Muniz, este aposentado, juntamente com a juíza Joana Vitória de Meirelles Grilo, também aposentada. Às suas excelências desejamos muitos anos de vida, muitas felicidades e uma vida longa e próspera. Também aniversariando do dia 28 do corrente, senhor Luiz Antônio dos Santos, secretário. Desejamos também a sua senhoria muitas felicidades e muitos anos de vida. Representante do Ministério Público do Trabalho, a procuradora-chefe, doutora Paula de Ávila e Silva Porto Nunes, nome completo, porque se Sua Excelência disse antes para ela que nada funcionaria. Agradeço a presença de todos e peço à secretaria para iniciar o pregão. Senhor presidente. Pois não. Desembargadora Maria Regina. Obrigada pela concessão da palavra. Eu, saudando a todas e todos, desejo uma excelente tarde de trabalho, me associo às manifestações de Vossa Excelência, já parabenizando pelo exercício da presidência, bem como a desembargadora Elke, que nos honra com o seu retorno, que é sempre bom participar das sessões na companhia de Vossa Excelência. No mais, senhor presidente, só renovando os votos de que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Obrigada. Convidamos o desembargador João Milka e o eminente juiz Denilson para assento à bancada. O desembargador João Milka está esperando o meu processo. Tá, pois não. Então, esperemos. Senhor presidente. Pois não, desembargador Elke.
Senhor presidente, eu cumprimento a todos os presentes, meus colegas, né, advogados presentes, servidores, agradeço as palavras de recepção, as minhas longas férias, estou contente em retornar, agradecida ao tribunal pela gentileza institucional e pessoal de todos que o compõem. E, senhor presidente, eu, no meu retorno, agora estou na condição de ouvidora substituta. Eu gostaria de relatar brevemente a minha curta experiência ainda, especialmente a Vossa Excelência, ouvidor experimentado, desembargadora Maria Regina, ouvidora experimentada. Estou nos meus primeiros dias de ouvidora substituta, substituo desembargador Dorival, que está em férias, e recebi a minha primeira missão de compreensão do funcionamento, os processos que são apresentados via SEI, e eles não recebi um grande número, como a gente recebe de processo do trabalho mesmo, mas eu tive uma impressão muito gratificante daquilo que vi, porque tive o tempo de olhar cada um dos processos, do começo ao fim, não apenas para dar andamento, de me inteirar das questões de ouvidoria, e percebi, senhor presidente, daquele número de processos que estavam abertos para meu exame e encaminhamento, que a maior parte dos processos eram de elogios à instituição, aos servidores, aos juízes, a juíza Elaine Mery, Ricardo Lourenço, Aldrey, Paulo Blair, e outros, talvez, cujo nome eu tenha me esquecido. Mas eu fiquei muito contente de fazer ter essa percepção de que, externamente, a instituição é querida e reconhecida, porque são iniciativas espontâneas que vêm de fora para prestar elogio a servidores, a varas como um todo. Sim, há reclamações, é verdade, mas mesmo as reclamações, elas apresentam uma verbalização tranquila e contributiva, né, naquilo que se prestam a alcançar um resultado participativo de melhoria institucional e não de uma agressão pessoal. E isso me deixou muito contente de reparar como a instituição funciona bem. Gostaria de prestar, já de começo, o elogio ao servidor Saulo e os demais da ouvidoria, pela lianeza, pela habilidade de lidar com o tema ouvidoria, né, que eles encaminham com muita gentileza, e tanto no contato externo quanto interno, para onde a reclamação se destina, quanto ao próprio ouvidor inexperiente, novato como eu, que a tudo precisa ser apresentado para aprender o seu próprio ofício. Estou aí na condição de novata, falando com Vossa Excelência veterano, e também reparei, senhor presidente, que, mais uma vez, falando da edificação, foram os ouvidores anteriores ao desembargador Dorival e a mim, que estou aqui só como novata substituta, mas foi a experiência e o trabalho dos que antecederam esta gestão, Vossa Excelência, desembargadora Maria Regina e todos os demais, que edificaram, construíram, organizaram. Vossa Excelência é um grande administrador que simplificou no sentido produtivo a ouvidoria nos seus trâmites e, desde já, pude usufruir daquilo que todos os que me antecederam construíram. E agradeço, senhor presidente. Desembargador, que é muito importante
a constatação de Vossa Excelência. O que toca a minha parte, na verdade, eu só dei continuidade aos ouvidores anteriores que muito competentemente se houver na ouvidoria e realmente concordo com Vossa Excelência, eu atesto a competência da equipe de ouvidoria, capitaneada pelo servidor Saulo, que já tem uma larga experiência na área e, de fato, os servidores de ouvidoria estão todos de parabéns. Antes de iniciarmos aqui a sessão, registro a participação da desembargadora Elaine Vasconcelos de maneira telepresencial. Saúde Vossa Excelência e expresso a satisfação de vê-la uma vez mais, como sempre, aqui novamente. Então, quero agradecer a presença de Sua Excelência e parabenizar pela atuação aqui na segunda especializada. Vejo também que temos a nossa tradução em Libras, saúde, e agradeço a presença da servidora Amanda Barros. Farei aqui uma breve descrição minha. Tenho cabelos grisalhos, não uso óculos agora, não uso barba, uso gravata azul claro e toga preta. E concitaria os colegas também para antes de cada processo, no início da sessão, que faça também uma breve descrição sua. Era o registro que gostaria de fazer e pediríamos que iniciássemos a sessão. Presidente, pela ordem, gostaria de saudar a todos e especialmente Vossa Excelência, que na primeira especialização inaugura na condição de insubstituição ao presidente Ribamar, Vossa Excelência, hoje presidindo a sessão, e gostaria de saudar a doutora Paula de Ávila também, e os demais juízes substitutos. E, presidente, agradecer imensamente a Vossa Excelência pela disponibilização de todos esse meio, esse meio de áudio e vídeo, para que eu possa participar, sem o qual nesse momento não estaria apta. E aqui faço meus agradecimentos ao setor de áudio e vídeo, ao pessoal da TI, que viabiliza todo esse meio de comunicação e para que as sessões assim ocorram e para que o trabalho seja efetivado e seja levado a cabo. Então, se puder registrar em ata esses meus agradecimentos, porque facilita muito o trabalho quando não podemos estar aqui, estar presentes pessoalmente à sessão. São os meus agradecimentos e as minhas saudações. Se Vossa Excelência quer a minha descrição, eu tenho cabelos castanhos e óculos castanhos, pele clara, e eu acho que é o suficiente como uma figura bastante brasileira. Obrigada, presidente. Desembargadora Elaine, as palavras de Vossa Excelência são as nossas palavras e com certeza faremos esse registro, essa constatação e esse agradecimento em ata, que é a expressão e o sentimento de toda a sessão. Senhor presidente, Desembargadora Regina. cumprindo aí a orientação, para que me conheçam, então eu me autodescrevo. Eu me chamo Maria Regina Machado Guimarães, sou uma desembargadora integrante desta especializada, me apresento no vídeo dos ombros para cima, sou uma mulher branca, com os olhos castanhos, tenho cabelos curtos, também castanhos, estou trajando uma toga preta e atrás de mim há uma divisória de vidro. Desembargadora, uma breve descrição. Senhor presidente, a minha descrição, eu acho que ela é simples. Eu uso cabelos curtos, a idade eu não é meia idade. Eu uso óculos e sou veterana
na magistratura. Pois não, desembargadora Silene. Desembargadora Silene, uma breve descrição. Eu sou a desembargadora Silene, sou uma mulher branca de cabelo escuro e uso uma toga preta. Boa tarde a todos. Boa tarde, juiz Antônio Berto. Uma breve Presidente, eu descrição. começo me autodescrevendo, eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos e barba grisalhos, Não, deixa aí, deixa aí. um jovem sexagenário, né, já que integro esse time a partir de alguns dias, e é um prazer estar aqui com todos, ainda que de forma extremamente breve. Agradeço. Então, vamos iniciar. Pode ir. Uma boa tarde a todos. Iniciamos a tarde de hoje apregoando o processo número 1 da pauta, ação rescisória 715, dígito 38 de 2023, relator juiz Antônio Humberto de Souza Júnior. Com a palavra, ministro relator. Pois não, senhor presidente. Resumindo, eu estou rejeitando as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de nulidade da citação da ré na ação rescisória e acolhendo a preliminar de desaparecimento do interesse de agir por fato processual superveniente, extinguindo o processo da ação rescisória sem resolução de mérito, na forma do voto disponibilizado. A inscrita para sustentar doutora Lívia Carolina de Medeiros Porto, a quem cumprimento e passa a palavra. Boa tarde, excelências. Cumprimento vossas excelências. Juiz Antônio Berto, pode repetir, por gentileza? Claro, eu estou rejeitando as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de nulidade da citação da ré na ação rescisória e estou acolhendo a preliminar de desaparecimento do interesse de agir por um fato processual relevante, extinguindo o processo da ação rescisória sem resolução do mérito. Ok, excelência. Só o registro da presença. Pois não será feito. Pergunto se há algum apontamento. Não havendo, então se dessa nos termos eminente relator. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Eu tenho a agradecer, senhor presidente. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Obrigado, igualmente. O juiz Antônio Berto, né? É. Só João Milca, tá. Nesse segundo E aqui é o ED dele, do Denilson, tá. Saudamos o desembargador João Milca, que passa agora a integrar esta primeira especializada. Próximo. Processo número 1, ação rescisória 856, dígito 28 de 2021, relatora desembargadora Elaine Machado Vasconcelos. Desembargadora Elaine, Vossa Excelência, relatora tem a palavra. Desembargadora Elaine, sem som. Outra ligação. Aí. Pois não. Agora sim. Eu tive que fechar aqui, presidente, só um minuto. É na outra. Presidente, a sustentação oral. A sustentação oral é pela doutora Alexandra Andrade da Silva Augusto, presente aqui na sessão. Ah, sim. Pelo autor, certo? Certo. Pelo autor. Bem, na forma regimental, doutora Alexandra, cumprimento, boa tarde, primeiro. Eu vou à conclusão e, posteriormente, eu esclareço. A ação rescisória, eu entendo que trata de reexame de fatos e provas. Eu entendo impossível na forma da súmula 470 do TST, entendo pela sua incidência. Não há o erro de fato configurado, como apontado na peça de ingresso. Então, eu admito a presente ação rescisória
e no mérito julgo-a improcedente pelos fundamentos aduzidos. Então, com a palavra a doutora Alexandra, quem cumprimenta, passa a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando na pessoa do desembargador presidente, a todos os desembargadores e também na pessoa da desembargadora relatora, a doutora Elaine. Agradeço a oportunidade de poder realizar essa sustentação, porque é um tema de bastante relevância com relação à questão da relação, se há ou não relação de emprego com uma imobiliária que inicialmente fez um acordo de corretagem com um corretor de imóvel devidamente credenciado pelo CRESSE. Inicialmente, trata-se de um processo longo. Na primeira instância, o juízo de primeira instância afastou todos os requisitos, não caracterizou nenhum dos elementos que ensejam o vínculo de emprego. E a segunda turma, em um primeiro momento, também afastou. Então, indeferiu em um primeiro momento todos os pedidos constantes da inicial do reclamante. Todavia, acabou mudando o voto e, a partir da mudança, é que surgiram elementos que realmente desvinculam totalmente o que foi considerado pelo juízo de piso. O fato é que somente na página 7 do acórdão é que começa a fundamentação com relação ao que estava sendo julgado. E observa-se, Excelência, que ao iniciar a fundamentação, de início, já avaliou, já inverteu o ônus da prova, ou seja, já trouxe à tona a CLT e sequer analisou que existia ali uma relação civil, sequer analisou um vínculo de corretagem. A fundamentação da inversão foi somente porque a reclamada não contestou que, sim, o corretor havia prestado serviço na imobiliária. E aí, dando sequência, no acórdão, outra fundamentação que chama atenção, na página 8, é que já afasta também a prova produzida pela reclamada, porque é inconsistente. Fala que as duas testemunhas não sabem explicar em detalhes. O fato é que afastou aqui as provas das duas testemunhas e, por conseguinte, só considerou a prova trazida pelo reclamante, ora corretor. O fato que chama atenção é que somente deixou de considerar porque eles não sabiam trazer detalhes. Excelência, alguém sabe trazer detalhes da vida de outra pessoa em minúcias sem que tenha havido uma preparação, uma conversa antes? Então, assim, não é querendo trazer à tona o que foi discutido lá, mas só chamando a atenção de que deixou de apreciar a prova produzida e feriu, assim, o artigo 371 do CPC, ou seja, considerou somente a prova de uma das partes. Daí em diante, dando sequência, na página 8, percebe-se que somente fundamentou os elementos que ensejam o vínculo de emprego seriam não eventualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade. Além desse, ainda tem outro elemento que é a alteridade. Embora não possamos voltar aos fatos, impossível não mencionar que aqui no acórdão somente se embasou que as duas testemunhas trazidas pelo reclamante, eles falaram que o reclamante trabalhava em uma sala, que era gerente e que supervisionava e dava ordens e recebia ordens. Só que na própria inicial o reclamante afirma que ele não dava ordens. E aí, somente nesse tópico que trata desse assunto, supostamente querendo caracterizar a subordinação. Daí em diante, no próximo tópico, fala que que por vezes o pagamento era diretamente pela reclamada e outras vezes pelo cliente. Mas o que ficou em controvérsia é que somente recebia valores quando realizava vendas
e recebia o percentual quando o cliente pagava por razão da venda. Ou seja, Excelência, não havia nenhum tipo de pagamento realizado pela reclamada que ensejasse ou caracterizasse pagamento de salário. Então, inclusive, no próprio acordo, negou o pedido com relação à ajuda de custo para combustível, porque falou que não foi comprovado qualquer tipo de ajuda ou acordo com relação ao ressarcimento de despesas. Então, percebe-se que foram esses dois tópicos que caracterizaram, que buscou, de certa forma, caracterizar aí uma subordinação ou uma onerosidade. E, ademais, não há nada falando com relação à pessoalidade, não há nada falando com relação à alteridade. Excelência, aferimento nítido com relação a não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2º e 3º da CLT, e sequer foi analisada a legislação com relação à corretagem. E é um tema de bastante repercussão que, inclusive, o STF já decidiu em diversas vezes, inclusive em sede de repercussão geral e numa reclamação de número 59841, que o corretor, que é previsto, que é possível o corretor ter esse vínculo, que a lei número 6.530 permite vínculo nesse sentido de relação. E o que fica claro nos autos é que não houve em nenhum momento um elemento que caracterizasse punição, que caracterizasse pagamento direto, então não tem onerosidade. Como é que pode ensejar um vínculo de emprego se não existe os 5 elementos ali caracterizados? Eu desafio os desembargadores a extraírem do acordo, a partir da folha 7, até fala a partir de qual folha, a extrair os elementos ali, a fundamentação que consta com relação a esses elementos. Aí sim, a partir deste momento que a gente pode realmente entender que há vínculo. Com relação à questão de subordinação, é um tema bastante discutido, inclusive, pelo TST, que tem uma linha tênue entre uma subordinação jurídica e uma subordinação institucional. Uma imobiliária, ela tem horários para funcionar. Então, imagine, há 2 momentos. Em um primeiro momento, foi feito um acordo em que o corretor, o reclamante, ele iria ser o líder de uma equipe. E como líder de uma equipe, o que ele fazia? Ele, assim como representante de uma turma de escola, ele ajudava ali a fazer uma escala entre eles e também ajudava nas vendas. E o que ele ganhava de contrapartida? Isso é importante citar. Ele ganhava de contrapartida o percentual em cima da venda daquele colega da equipe. Então, ele ajudava um colega da equipe e o colega, no ato da venda, também, tanto um quanto o outro recebia a comissão. Mas quem pagava essa comissão? Ora, o comprador do imóvel. Inclusive, todos os recebimentos eram previstos no contrato de compra e venda. Foram juntados diversos contratos de compra e venda. Então, no contrato havia ali a rúbrica, o valor, o percentual que ia ser pago direto para a imobiliária, havia a rúbrica, o percentual para o corretor líder e o percentual para o outro corretor e qualquer outro corretor que tivesse interferido na venda. Então, era destacado e ia direto para a conta. E quando era pago em cheque, inclusive no depoimento, era nominal ao corretor. O que a imobiliária fazia era orientar o corretor a informar no imposto de renda que haveria de informar o nome do comprador do imóvel como pagador. Doutora, 1 minuto para concluir. Inclusive houve uma confusão no acórdão ao falar isso, porque citou que essa orientação seria para caracterizar algum tipo para fugir das obrigações tributárias, enfim. O fato, Excelência, é que ao analisar o acórdão, a partir da folha 7, observa-se que não há fundamentação com relação aos elementos que justificam a configuração
de vínculo de emprego. Então, fere a CLT, fere a legislação de corretagem, fere a Constituição Federal com relação à liberdade de profissão, ao artigo 170 da Constituição Federal, e fere também diversos julgamentos do STF. Então, é um assunto que deve sim ser revisto de modo a... Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, ministra doutora. Obrigada, presidente. Eu vou por partes. Quanto à violação dos artigos 2º e 3º da CLT, artigos 3º e 6º da Lei 6.530/78, que é a Lei de Corretagem, artigo 722 do Código Civil. Eu transcrevo aqui o acordo e eu vou pedir vênia à advogada. Não obstante, nessa esteira de ação rescisória, de análise de ação rescisória, eu observo na transcrição e também quando transcrevi todo o acordo, que não há nenhum afastamento no acordo de fundamentação acerca do convencimento da turma sobre a sua conclusão quanto à existência do vínculo empregatício com base nos artigos seletistas e quanto ao afastamento da condição de autônomo do reclamante. Bom, a autora, em sua contra a decisão da turma que reconheceu o vínculo, sustenta que não foi objeto de análise no acordo rescindendo o requisito da pessoalidade, argumentando que o réu poderia fazer substituir por outro corretor, não precisava justificar em caso de ausência em todo o período em que prestou serviços em parceria com a autora, o que pode ser facilmente extraído dos autos. Alega ainda a inexistência de subordinação, pois o próprio réu informou no exordial e em depoimento que não dava ordem aos corretores, não poderia aplicar penalidades, não tinha controle da atuação dos demais corretores. De igual modo, argumenta a inexistência de onerosidade, pois restou comprovado que o pagamento era realizado sempre pelo cliente e que só recebia sobre o valor da venda, aduzindo que não era em nome da autora que se dava a sua atuação, mas em nome próprio, inclusive constava do contrato, pois recebia comissão em conjunto com um outro corretor parceiro sobre cada venda. Isso aí é toda a argumentação da petição que inaugurou a ação rescisória. Quanto à violação à lei de corretagem, a autora argumenta ter sido comprovado que o réu somente recebia sua comissão após a venda e o pagamento do cliente, sendo o valor da comissão individual destacado no contrato com a previsão de pagamento direto na conta de cada corretor envolvido em observância ao Código Civil e à Lei 6.530/78, informação extraída do contrato de venda imobiliária. Em seu razoável exordial, a autora ressalta que a relação das partes era meramente parceria. Bom, a súmula 410 do Código TST estabelece reexame de fatos e provas, inviabilidade, o que se observa claramente em todo o arrazoado a intenção da parte de revolver fatos e provas, ainda que com SPEC nos artigos e na legislação que aponta. Então, emerge clara a intenção da autora em revolver fatos e provas, o que é incabível, sede rescisória, então, julga improcedente por tais fundamentos. Artigo 966, inciso 6 do CPC, prova falsa. A autora sustenta a falsidade da prova testemunhal, consistindo no depoimento da testemunha José de Arimateia, da Paixão, argumentando que as declarações por ele prestadas estão invadidas de falsidade, pois, ao contrário do afirmado, recebia comissões diretamente do cliente em sua conta bancária. A falsidade da prova é aferida em juízo criminal provado na própria ação rescisória, devendo constituir fundamento determinante da decisão rescisória, rescindenda.
Nesse sentido, existindo fundamentos diversos suficientes para subsidiar as razões de decidir do acordo rescindendo, não há como acolher a pretensão rescisória fundamentada no inciso 6º do artigo 966 do CPC. Aqui eu trago à baila acórdão da eminente ministra Morgana de Almeida Richa, no mesmo sentido. No caso em destaque, a decisão que reconheceu o vínculo não analisou todo o conjunto fático probatório dos autos, não sendo o depoimento da testemunha determinante nas razões de decidir do acórdão rescindendo. Portanto, não prospera a postulação rescisória como fundamento do artigo 9666 do CPC, julgo improcedente, portanto. Agora, com relação ao inciso 7º, que é prova nova, o documento novo que faz referência à parte na sua petição, não está, não é aquele que é tratado na lei, porque a lei estabelece que a decisão de mérito pode ser rescindida quando o autor obtiver posteriormente ao trânsito em julgado prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Nesse sentido, o documento novo para fins de ação rescisória é aquele já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou de impossível utilização à época no processo, súmula 402 do TST. A ação rescisória fundada no artigo 966.7 do CPC não serve para produzir prova documental que a parte tinha à época da reclamação trabalhista, mas negligenciou em juntar oportunamente. De qualquer sorte, na hipótese, os documentos elencados como prova nova, contrato de compra e venda de imóveis, cheque de clientes, recibo de direito de cliente, não se mostram suficientes à eventual alteração do resultado do acordo rescindendo, posto estar a energia da própria decisão que eventuais pagamentos feitos diretamente pelos clientes não caracterizam autonomia suficiente para afastar o reconhecimento da relação de emprego. Quanto ao inciso 8º do CPC, erro de fato, tenho a acrescentar que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando não configurar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juízo deveria ter se pronunciado. Isso é o que se está o que há na previsão da lei, inclusive a OJ 136 da SDI 2 assim o trata. A autora busca superdanear a rescisão do julgado em erro de fato na alegação da inexistência de vínculo empregatício, o que de pronto não se sustenta e se rejeita ante a própria controvérsia estabelecida em juízo acerca da responsabilização da demandante pelo contrato de trabalho, conforme consta do acordo rescindendo, no qual está consignada a sua condição de empregadora. Portanto, não há de se falar em erro de fato, julgo improcedente também nesse aspecto. Assim, mantenho o voto e a conclusão que eu admito a ação rescisória e no mérito julgo improcedente, custas pelo autor do importe de R$ 909, calculada sobre R$ 45.497,28, valor da causa, honorários a cargo da autora, que fixam em 10% sobre o valor da causa, devendo ainda ser liberado ao réu o valor do depósito prévio nos termos do artigo 974, parágrafo 1 do CPC. Agradeço a excelência, aqui no sistema só vejo apontamentos de ressalva dos desembargadores João Milka e Silene. Então, decidiu a sessão nos termos do voto eminente relatora, com ressalvas de fundamentação dos desembargadores João Milka e Silene Ferreira Mauro Santos. Senhor presidente, o processo em que eu participava, o próximo, inclusive, o eminente juiz Denilson foi convocado para compor quórum. Eu gostaria de me ausentar, mas não sem antes deixar um abraço a todos e a satisfação
de assim, oficialmente ter sido presidido por Vossa Excelência pela primeira vez. É sempre muito bom ver essa roda gigante. Uma boa tarde e um ótimo trabalho, pessoal. Obrigado, igualmente, muito grande. Agradecemos aqui o comparecimento do juiz Denilson. Sua Excelência entrará, agregará aqui a sessão, a competência, a lenieza, a inteligência, e agradecerá aqui a sessão. Agradeço a presença do juiz Denilson. Senhora secretária, próximo. Processo número 2 da pauta, embargos de declaração em ação rescisória 29, dígito 17 de 2021, relatora desembargadora Elaine Machado Vasconcelos. Com a palavra, eminente desembargadora Elaine, relatora. Obrigado, presidente. Eu vou à conclusão na forma regimental. Eu conheço dos embargos declaratórios e no mérito nego esse provimento. Aqui apenas a declaração de suspeição, na forma do artigo 145, 603 do CPC do desembargador João Milka. Então, decidiu a sessão nos termos do voto eminente relatora. Agradecemos a honrosa presença de todos e desejando a todos um excelente resto de dia de trabalho. Declaramos encerrada a presente sessão. Senhor presidente, muito obrigada de participar de sessão pela primeira vez, sob sua direção, sua presidência. Muito agradecida e muito honrada. Nós aqui nos sentimos muito honrados.